Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês, sétimo ano? Espero que sim. Meus queridos, daremos início hoje ao capítulo 3, que vai falar sobre a cultura medieval. A cultura medieval, ela veio com a forte tendência com o item e sobre o questionamento do poder da igreja. A estrutura política e ideológica cristã, ela sobreviveu aos ataques bárbaros que invadiram territórios romanos e se instalaram por toda a Europa. A religião cristã se expandiu e atraiu muitos adeptos, tornando-se na Alta Idade Média hegemônica. A igreja dominava a mente dos homens na Idade Média, controlava o ensino e tinha o domínio sobre as obras escritas, que na sua grande maioria era em grego, latim ou hebraico. As poucas escolas que existiam pertenciam às paróquias ou às abadias, e seus professores eles eram membros das igrejas, que difundiam, através do ensino, uma visão de mundo teocêntrica. O teocentrismo é uma doutrina ou uma crença que tem Deus à medida e ao centro de tudo. Tudo o que ocorre no mundo é fruto de seu desejo. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, e os padres eram os detentores do conhecimento na Idade Média. Apenas eles, e somente eles, e alguns nobres, tinham acesso ao saber. Somente os filhos das pessoas ricas eram quem frequentavam as escolas. Isso era um absurdo, não é? Mas só eles tinham esse direito. Nelas, os assuntos mais importantes estavam sempre ligados à religião. Por exemplo, estudar medicina ou qualquer outro curso era obrigado a fazer o curso de teologia também. Ou seja, você escolhia o curso que queria, mas sabia que tinha por direito e dever fazer o curso de teologia antes. Assim, o exercício do poder estava vinculado ao domínio do saber pela igreja. Ela ultrapassava os limites do poder espiritual, pois também exercia seu domínio sobre assuntos mundanos, ou seja, ela detinha um poder temporal, lançando mão de vários instrumentos de coerção para impor sempre a sua autoridade. O clero, ele era dividido em secular e regular. O clero secular, ele era representado por aqueles que viviam no mundo, fora dos mosteiros. Eram os padres, os bispos, os arcebispos, etc. Já o clero regular, ele era composto daqueles que viviam nos mosteiros e seguiam as regras da igreja, Ela regulava sempre o latim da sua ordem religiosa. Eram os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos, os carmelitas e os agostinianos. A Santa Inquisição. O Papa Gregório IX, em 1231, organizou a Inquisição na Europa. Essa instituição, ela tinha o poder de combater as heresias, as interpretações rejeitadas como falsas, que, segundo os membros do clero, afetavam a legitimidade do poder da Igreja. A Inquisição, ela se instalou na Espanha, na Alemanha, na França, em Portugal e também na Itália. Os tribunais da Inquisição, ela tinham a missão de descobrir e julgar os heréticos e de punir aqueles que não obedecessem o que a Igreja determinava. Essas pessoas, elas eram submetidas à excomunhão ou aos tribunais. A Inquisição, ela revelou-se uma reação da Igreja Católica com a heresia, com as heresias, que começaram a circular, fazendo com que a Igreja perdesse a sua hegemonia. A filosofia na Alta Idade Média. A filosofia medieval, ela estava intimamente ligada à teologia. No princípio da Idade Média, Santo Agostinho, de 313 a 430 d.C., ele era o bispo de Hipona e elaborou um sistema de pensamento que foi dominante entre os séculos 5 e 10.
Santo Agostinho, ele vinculou os dogmas cristãos à filosofia grega. E ele tinha Platão como maior influência. Como estavam vivendo na crise do final do Império Romano, o santo refletiu um certo pessimismo em sua obra. A característica explícita na ideia de predestinação que estava presente em seus escritos. Ele reforçava que essa crença ela deixa o homem à mercê das forças divinas e o seu destino ele já está traçado e não pode ser mudado por ninguém. Santo Agostinho ele deixou obras importantes como a Cidade de Deus e Confissões. O que eu quero deixar claro é que cabe a cada aluno pensar sobre essa afirmação do Santo Agostinho. Será que Deus é uma força divina? Será que ele realmente cuida dos seus filhos? Ou a igreja, por muitas vezes, preza pelo dinheiro, pela ideologia, entre outras coisas? Reflitam. A arquitetura. Bem, a arquitetura ela foi a forma artística mais desenvolvida devido à construção das igrejas. Houve vários estilos, mas dois eles predominaram na Idade Média, que era o romântico e o gótico. O romântico ele via suas características como os arcos redondos, janelas pequenas, grades maciças, pouca luz. E o gótico ele prevaleceu como consequência de inovações técnicas. O arco em ógiva era estruturado em nervuras e as suas catedrais góticas se verticalizaram em suas paredes por serem finas e delicadas. As janelas eram gigantescas e sendo recobertas por elaborados vitrais coloridos, cada um na sua forma e devido ao gosto da época. Eu não poderia deixar de falar sobre a música. A música foi uma forte expressão da cultura medieval. O canto gregoriano é um tipo de música que era cantada por um coral de monges, que não acompanhava instrumentos. Ele era utilizado no ritual da liturgia católica romana. O seu instrutor, na Idade Média, foi Gregório Magno, que era monge e era papa missionário. Ele nasceu em Roma em 540. A música medieval ela não ficou restrita à esfera religiosa. Existiam também as cantigas profanas, que eram associadas aos trovadores. Os trovadores eram aqueles que compunham as poesias e as melodias. E as cantigas elas podiam ser de amigo, de amor, entre outros gostos. A música ela não religiosa na Idade Média, ela foi representada pelos trovadores, que geralmente eles eram acompanhados de instrumentos musicais.